Eu falei. Eu sei que eu falei. Não faz nem 2 semanas, aqui mesmo, num dia de jogo, eu abri um episódio do Ponto de Partida dizendo que esse ano, diferentemente de 2022, de 2018, diferentemente de 2014, eu estava achando que dava para a seleção. Pois é, não deu. Domingo o Brasil perdeu para a Noruega por 2-1. 2 gols do Haaland, os dois na reta final do jogo. E a gente caiu nas oitavas de final. A primeira vez que o Brasil cai tão cedo assim desde 1990. 1990, 36 anos atrás, eu era adolescente. Tem gente que chorou no domingo que não tinha nem nascido na última vez em que isso aconteceu. Gente que sequer lembra da humilhação dos 7-1. E teve uma imagem, sabe, no fim do jogo que eu não consigo tirar da cabeça. O Neymar entrou no segundo tempo, o jogo ainda estava no 0-0. Para que ele entrasse, o Ancelotti teve de desmontar o esquema defensivo e o Haaland meteu 2 gols em sequência. Aí bem, pênalti para o Brasil. Faltavam só 2 minutos para o fim. O que qualquer jogador minimamente responsável faz? Não perde tempo, objetividade. Põe a bola na marca, corre para pegar a bola no fundo da rede, põe no centro do campo, porque é o que? 1 minuto a mais, 40 segundos que seja? É o tempo de um ataque, é o último fio de chance. Não, Neymar. Ele escolheu fazer show com o goleiro norueguês. Fez um gol de pênalti nos acréscimos, um gol que não salvava nada, um gol para estatística. A última Copa do maior jogador dessa geração terminou assim, entrando tarde, marcando um gol que não valeu, saindo de campo enquanto o país inteiro já sabia que tinha acabado. Guarda essa imagem, ela volta no fim. Porque veja, não é da derrota que eu quero falar hoje. Derrota a gente conhece, a gente sabe de cor. O que me pegou foi outra coisa, foi reparar em quanta gente vestiu a camisa amarela esse ano. E olha, eu não estou falando de quem sempre vestiu, porque você lembra no que a camisa tinha se transformado, né? Claro que lembra, ela tinha dono. Depois de 2018, depois dos atos, depois do 8 de janeiro... Quando quase todo mundo que invadiu Brasília estava com a canarinho, a ponto de a própria CBF ter de soltar uma nota se descolando daquilo, a camisa da seleção tinha virado o uniforme de um lado só. E aí um monte de brasileiro parou de vestir. Guardou no fundo do armário. Teve gente com vergonha de torcer pelo Brasil de camisa amarela, com medo de ser confundido com uma coisa que não era. Não foi só petista, não. Um monte de gente teve de apelar para a camisa preta da seleção, camisa azul. A camisa de todo mundo tinha virado a fantasia de só alguns. E aí esse ano, no meio de uma Copa que a gente perdeu cedo, com o brasileiro mais descrente da seleção do que em qualquer Copa desse século, teve gente dos dois lados botando a amarelinha de volta no corpo. Isso não é impressão minha. Eu vou te mostrar os números e são de 2 dos institutos mais sérios do país e eles contam uma história que não fecha à primeira vista. Uma história em que o mesmo brasileiro, ao mesmo tempo, não acredita no time e volta a ter orgulho da camisa. As duas coisas juntas na mesma pessoa. E aí, nessa contradição, exatamente nessa contradição, que mora o que eu acho que é a notícia de verdade desse jogo. Porque se o orgulho voltou logo agora, justamente quando parou de ser sobre ganhar e parou de ser sobre lado, então talvez essa camisa esteja fazendo sozinha uma coisa que a política ainda não está nem perto de conseguir fazer. Talvez cansados de tanta briga, a gente tenha começado a procurar alguma coisa que ainda seja de todos nós. Nem que seja, por enquanto, só um pedaço de pano amarelo. Repara comigo, ao longo desse episódio, pode ser que a semente de um nós esteja brotando no lugar mais improvável que existe, no meio de uma derrota. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você sabe que, como jornalista, eu tenho uma sede imensa por pesquisas, né? A maioria dos analistas políticos leem política pelo lado dos políticos e prestam pouca atenção na outra ponta, a sociedade, o povo. Gente, é fácil entrevistar políticos. O povo não dá, né? Então as pesquisas são uma lente possível. Mas olha, a parte que a gente publica tem valor, mas o que dá maior valor para uma pesquisa não tem como publicar, são os cortes demográficos. Para cada pergunta que nós fazemos na pesquisa Meia Ideia, em qualquer pesquisa, tem sempre um corte. Quem respondeu tal coisa se divide como? Por idade, por renda, por gênero, por geografia. Para algumas perguntas, nós e os outros institutos fazemos essa divisão. Para todas, não dá. Seria uma quantidade imensa de espaço, uma quantidade imensa de gráficos.
Bem, agora, para todas as edições da pesquisa Meio Ideia, você pode ver todos os números no detalhe. A gente montou um site só para isso. Desde janeiro, todos os meses da pesquisa. Você já pode ver agora, hoje. E quarta-feira, quando sai a nova edição da Meia Ideia, também a pesquisa de julho já estar lá. Você é assinante do Meio? Seja, porque com esse site você vai ter acesso a um nível de informação que hoje só bancos e partidos políticos têm, tá? Ninguém mais lê pesquisa, lê eleição como esses caras. E agora como você. Esse é o ponto de partida. Então deixa eu te mostrar esses dois números. Presta atenção nele. São dois números de institutos de pesquisa diferentes que parecem dizer duas coisas muito distintas e ao mesmo tempo são simultaneamente verdadeiros. Calma, atenção. É o Brasil de hoje. O primeiro número é o do desânimo. Antes dessa Copa começar, o Datafolha fez a pergunta de sempre. Vem cá, você acha que o Brasil vai ser campeão? Deu 33%. 33%. É o menor número da história dessa pergunta. Para você ter uma ideia, em 2010 eram 64%, em 2014, 68%. Mesmo depois de tudo, em 2018 e em 2022, ainda era perto da metade. Esse ano, um terço. O brasileiro entrou nessa Copa sem fé nenhuma. E bem, o brasileiro estava certo. Eu não acho que a gente jogou mal, mas não adianta o que eu acho. Desclassificados nas oitavas. Agora o segundo número, e é aqui que a coisa fica estranha. No mesmo período, o Instituto Locomotiva do Renato Meirelles, que é um dos caras mais sérios que a gente tem nisso, mediu outra coisa, o orgulho de vestir a camisa. Deu 62% dos brasileiros com orgulho da camisa amarela. Mas não é esse 62 que me interessa não, tá? É o que aparece quando você abre esse número por gente que declara o lado político. Na esquerda é 65%, na direita é 68%. Praticamente igual. Os dois lados que não concordam sobre absolutamente nada nesse país concordam nisso. E quase 9 em cada 10 brasileiros disseram que iam vestir a camisa durante os jogos. Para e pensa comigo, é a mesma pessoa. O mesmo brasileiro que não acredita na seleção é o que voltou a ter orgulho da camisa. As duas coisas ao mesmo tempo, dentro da mesma cabeça. Como é que pode? Pode porque o orgulho descolou da vitória. Repara, se o orgulho da camisa fosse sobre ganhar, ele teria caído junto com a esperança, os dois lá no chão. Não caiu. A esperança no fundo do poço e o orgulho voltando. Quer dizer, pela primeira vez em muito tempo, o vestir amarelo deixou de ser sobre troféu. Aliás, deixa eu dar um passo para trás. É mais importante que orgulho. Nessa deprê de não acreditar em título, em hexa, tem uma vontade de estar junto. Uma vontade de união. Vontade, no fim das contas, de nos redescobrirmos juntos em torno de ao menos um único símbolo. A camisa da seleção é o lugar em que todos nós nos encontramos. Porque, no fim das contas, aqueles 65 e 68, esquerda e direita quase idênticos, eles estão dizendo que a camisa deixou de ser sobre lado. Lembra onde ela vinha, onde ela estava, das passeatas que encheu na Paulista de amarelo, do 8 de janeiro, do uniforme de um lado só? Do uniforme de um time só? Pois é, exatamente dessa camisa que a gente está falando, a mesma. Em pouquíssimos anos ela saiu de bandeira de facção e virou uma coisa que a esquerda e a direita voltam a querer vestir juntas. Então subtrai as duas, tira a vitória porque a gente perdeu, tira o lado porque os dois lados convergiram. O que sobra quando não é sobre ganhar e não é sobre de que lado você está? Sobra pertencer. Sobra a vontade de ser um país juntos. Sobra o nós. Agora volta comigo para aquela imagem. O Neymar na última Copa da vida dele, entrando tarde, fazendo paradinha num pênalti que não valia nada e correndo para provocar o goleiro. Comigo não, otário. Ignorando que ainda tinha um fiapo de chance. Repara na cena inteira. O país no chão e o cara fazendo firula para si mesmo. É o retrato do eu se exibindo em cima das ruínas do nós. E não é por acaso que seja justo ele. Neymar é o jogador que escolheu um lado. O primeiro craque brasileiro que escolheu ativamente ser craque de só metade do Brasil. Ele virou o marcador simbólico de uma camisa que tinha lado. A saída dele de cena com essa imagem é a página virando. A geração que politizou
a camisa canarinho saindo de campo bem na hora em que o amarelo tenta voltar a ser de todos nós. Olha, eu não estou dizendo que o Brasil se despolarizou, porque longe disso, né? O país segue rachado no que interessa. O que eu estou dizendo é uma coisa bem mais modesta. Um símbolo que era de todo mundo e que a briga tinha sequestrado, começou a voltar a ser de todo mundo. É pouco? É. Mas é uma semente. Semente, mesmo que o chão esteja seco, já é quase esperança. E é por causa de número assim que eu não largo o pé de pesquisas, sabe? Você já deve ter visto, né? A publicidade de bets estampada nas transmissões da Copa, no streaming, nas grandes emissões. É por toda parte, gente. Aqui não. Nosso jornalismo não fica do lado de quem lucra em cima das suas costas. Não desse jeito. E isso só se sustenta porque tem o meio premium. Você que nos apoia e acredita que precisamos pensar política e noticiário fora da polarização. Que precisamos voltar a conversar, que nem tudo tá perdido. E olha, é o que você garante assinando o plano premium do Meio. A pesquisa Meio Ideia em primeira mão. 2 newsletters especiais. O Meio Político e edição de sábado, direto na caixa de entrada, semanalmente. Além, claro, do acervo completo de séries e documentários originais no streaming, só por R$15 por mês. Vem ser premium.